E aí, pessoal, diferença entre os prós e contras da mussarela fatiada ou ralada na pizza. Seguinte, a mussarela ralada, você consegue espalhar ela de forma melhor. Porém, tem um problema, em dias muito quentes, a mussarela ela tende a ficar mais empelotada. A mussarela ralada, ela é ótima para trabalhar com porcionado. Você tem um controle muito maior na hora de porcionar seus ingredientes. E aí é o seguinte, a mussarela ralada, como ela é mais fácil para porcionar, você tem um controle maior do seu produto. Então é muito mais, você vai ter um rendimento muito maior. Já a mussarela fatiada, já é mais difícil você obter uma espessura correta e padrão. Se conseguisse essa espessura, vocês poderiam contar, sei lá, 10 fatias para cada pizza. E você teria um padrão também, mas é bem difícil controlar essa espessura da fatia, entendeu? Então, é bem difícil opinar sobre uma boa marca de mussarela, porque depende da região que você está. Pode ser que não tenha mussarela que eu tenho aqui na minha região. Então, mas no geral, aqui para minha região, as mussarelas que eu mais gosto, que assim, questão de top de linha, é a mussarela Tradição e a Três Marias. Depois vem as mussarelas medianas, que seria a Italac, a Aurolate, a Aurora. Bom, enfim, tem uma infinidade de marcas de mussarela boas e médias. Então, dependendo do forno que você usa e da quantidade de açúcar que você usa na sua massa, dá sim para congelar as massas de esfirras, né? Então você boleia tudo, coloca num tabuleiro e coloca para congelar. Ou só para refrigerar, né? E aí você vai retirando conforme a sua necessidade durante a noite. Assim você dá uma segurada no crescimento da massa e na fermentação, tá? Mas depende muito, tem muitas variáveis aí. Se você usa um forno que atinge uma boa temperatura e você usa uma quantidade de açúcar um pouco maior que 100 gramas, 120 gramas, digamos que para 5 kg de massa de farinha, 5 kg de farinha, né? Você consegue fazer com que a massa doure um pouco legal, né? Agora, se você trabalha com menos açúcar e o seu forno não atinge uma temperatura legal, pode ser que a massa fique um pouco branca. Por isso que é meio chatinho congelar a massa de esfirra, entendeu? Então, forno esteira não tem muito segredo, tá? Você só precisa adaptar o forno à sua massa, e não o contrário, adaptar a massa ao forno, tá? Você vai tentar achar aí o seu tempo e a temperatura correta para você poder assar a pizza e a esfirra, aí já tá pronto, já tá configurado, você não precisa mexer mais, entendeu? Mas sempre assim, primeira parte você configura o forno de acordo com a sua massa. Se precisar mexer na massa, você mexe só um pouquinho. Então, na verdade, eu nunca trabalhei com... medi o tempo, marquei o tempo, né, de sova da massa. Na verdade, eu fico mais de olho na textura dela do que no tempo que ela fica na batedeira, né, na maceira. Então, mas deve dar entre 15 a 20 minutos. Mas o mais legal mesmo é você ficar de olho na textura da massa. Você abre a maceira, vê se a textura tá legal, se precisa de mais água, se precisa de mais farinha. E aí você acha a textura ideal da sua massa, entendeu? Esse é o mais certo. Então, o ideal, a primeira coisa que você tem que fazer é a ficha técnica de cada uma de suas pizzas. Fazendo a ficha técnica delas, você vai achar o peso ideal dos ingredientes que você vai colocar na sua pizza, tá? E aí você vai bater essa quantidade de ingredientes para saber o custo dos seus produtos e assim você poder calcular o preço de venda. Mas a primeira coisa é a ficha técnica de cada uma de suas pizzas, entendeu? Essa é a melhor opção. Então, eu acho que o pior erro é você começar sem que tenha nenhum conhecimento. Então, eu acho que na hora que você for abrir sua pizzaria, sua esfirraria, primeiro você procura algum curso que seria o ideal, ou viajar nas informações, procurar grupos, pessoas que possam te ajudar, vídeos no YouTube, para você ter pelo menos um conhecimento sobre massa, equipamentos, administração, para depois sim começar o trabalho, entendeu? Quando a gente começa um negócio sem nenhum conhecimento, essa aqui eu acho que é a pior que pode acontecer. Que aí você fica na mercê, nas mãos de outras pessoas. Então conhecimento é a melhor opção. Quando a gente começa um negócio sem nenhum conhecimento, essa aqui eu acho que é a pior que pode acontecer. Que aí você fica na mercê, nas mãos de outras pessoas. Então conhecimento é a melhor opção. Tanto faz, cara.
Fermento seco ou fresco é a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é a quantidade de fermento que você vai ter que colocar. Para você ter uma ideia, o fermento seco ele é 3 vezes mais forte do que o fermento fresco. Então a única diferença é essa. Se você usa 10 gramas, se você usa 30 gramas de fermento fresco, você tem que usar 10 gramas do fermento seco. Fora isso, não tem diferença nenhuma. Eu prefiro usar fermento seco porque ele é mais fácil de ser armazenado. Ele não corre o risco de estragar tão rápido quanto o fermento fresco, tá? Então o fermento seco para mim ele é melhor por esse motivo. Ele é mais fácil de armazenar e é bem difícil de estragar, tá? Então, particularmente, eu nunca perdi fermento seco porque ele estragou. Já o fermento fresco, ele estraga com uma facilidade maior e ele tem que ser refrigerado. Então, a pergunta é bem complicada porque depende, tem vários fatores que influenciam. Se a praça está bem organizada, se está tudo já preparadinho, se tiver tudo no esquema, tudo fluindo certinho e o pizzaiolo ajudante for muito bom, eles conseguem fazer mais de 100 pizzas por noite, tranquilo. Independente se vai abrir a massa na mão, no rolo, se tem forno esteira ou se for na lenha, entendeu? Dá para fazer bastante pizza aí com 2 pessoas. Mais de 100 pizzas com certeza. Muito difícil, cara. Muito difícil ser empreendedor nesse país. A gente toma mais paulada do que... tem mais paulada do que benefício. Porém, empreendedor tem aquela liberdade que um funcionário não tem. Mas que dá saudade de ser funcionário novamente, dá. Só para ter um descanso. Porque empreendedor não descansa, é 24 horas ligado o tempo todo. Sim, dá para reutilizar a massa que sobra do dia para usar no dia seguinte como massa de retorno. Mas o ideal é que você faça massa o suficiente para usar naquele dia. Nunca faça massa para sobrar demais, a não ser que você trabalhe com massa refrigerada. Porque aí a massa não estraga, não tem problema. Mas se você vai fazer, por exemplo, uma massa de esfirra e sabe que vai vender tudo, tranquilo. Que se sobrar, sobre pouquinho. Aí esse pouquinho que sobrar você mistura com a massa no dia seguinte. Essa massa serve como massa de... Sim, cara, o curso já voltou para o seu preço normal, que é de R$ 197, tá? A promoção foi até ontem, que foi a Black Friday, né? Então foi até o dia 30. Infelizmente vai ficar nesse preço por um bom tempo agora. Sim, cara, o curso já voltou para o seu preço normal, que é de R$ 197, tá? A promoção foi até ontem, que foi a Black Friday, né? Então foi até o dia 30. Infelizmente vai ficar nesse preço por um bom tempo agora. Então, cara, o que tem que ver é que assim, ó, maciez é uma coisa, leveza é outra, tá? Elas andam juntas, mas no geral, maciez é uma coisa, leveza é outra. No próximo stories aqui eu dou continuidade. Então, cara, o que tem que ver é que assim, ó, maciez é uma coisa, leveza é outra, tá? Elas andam juntas, mas no geral, maciez é uma coisa, leveza é outra. No próximo stories aqui eu dou continuidade. Então, como eu falei, são 2 coisas que caminham junto, macieza, leveza, tá? E o seguinte, uma massa, para você ter uma massa mais macia, você pode acrescentar leite ou margarina na massa. Aí você vai ter uma massa mais macia. Agora, uma massa mais leve está muito mais relacionada à fermentação. Uma longa fermentação vai te dar uma massa mais leve, mais digestiva e muito mais saudável para você e para o seu cliente. Então, cara, o melhor forno para trabalhar é o forno que você tem no momento. Agora, se você tem grana para investir e vai começar, eu recomendo 100% um forno esteira, tá? Eu recomendo sempre a Pietro Fornos, porque é a marca que eu trabalho, que eu conheço, que eu sei que o forno é excelente e tem uma pós-venda ótima. Existem outros fornos bons? Existem, mas eu não sei te falar porque eu nunca trabalhei com outra marca, somente a Pietro Fornos, entendeu? Agora sim, se você tem um forno mais em conta, um forno a gás, um forno de laço, você tem que tentar tirar o máximo, o melhor possível do forno que você tem naquele momento, entendeu? Então, por isso que eu falo, o melhor forno é aquele que você tem no momento. Agora sim, se você tem um forno mais em conta, um forno a gás, um forno de laço, você tem que tentar tirar o máximo, o melhor possível do forno que você tem naquele momento, entendeu? Então, por isso que eu falo, o melhor forno é aquele que você tem no momento. Cara, eu acho que uma massa de sucesso é aquela massa leve, digestiva, aquela massa que seu cliente come e se sente bem depois. Não fica parecendo que ele comeu um boi inteiro, entendeu?
exagerou no churrasco. Então a massa melhor, essa massa leve, bem trabalhada, bem fermentada, com a fermentação de pelo menos 24 horas, para mim essa é a massa ideal, tá? Agora você tem que fazer testes para saber se vai te agradar e agradar o seu cliente também, tá bom? Então, amigo, são várias formas de se preparar a carne de sol, né? Tem carne seca, tem carne de sol. Eu nunca sei qual que é a diferença, que é de região isso aí. Mas aqui eu cozinho a carne seca, dessalgo ela, separo em porções e na hora de preparar a pizza eu apenas coloco na massa, aí eu coloco o restante dos ingredientes. Mussarela, cebola, pimentão, enfim, várias possibilidades, entendeu? Tem pessoas que fazem da seguinte forma: depois que preparam a carne seca, né, que cozinham ela, fazem um refogado, cebola, alho, pimentão, fazem esse refogado, colocam a carne seca, dá aquela refogadinha e porcionam. É uma forma de se fazer também. E aí depois é só descongelar ou refoga na hora e já coloca na pizza. Então são infinitas formas de preparo da carne seca ou carne de sol. Não, isso aí depende muito, traçar a rota, né? Depende muito da configuração da sua cidade aí. Você tem uma ideia, eu tô aqui no litoral. E no litoral aqui, na minha cidade, ela tem duas direções só. Ou você vai para a direita ou você vai para a esquerda. Que é sentido, vai para um lado ou para o outro, não tem para frente. Se vai para frente, sai para o mar. Se vai para trás, vai para o morro, entendeu? Então aqui na minha cidade é bem fácil de trabalhar. Então eu separo as entregas de acordo com a distância. Então assim, ó, eu tô em Mongaguá. Se eu saio várias entregas para mim aqui, sentido Itanhaém, pro lado de Itanhaém, não sei se você conhece aqui o litoral, seria para a direita, eu separo todas as entregas que vão pro lado direito e passo pro entregador. Se vai para o sentido Praia Grande, que é a cidade ao contrário do lado esquerdo, eu separo as entregas que vão pro outro lado e passo pro outro entregador. E por aí vai. Agora se for aqui no bairro, o que chegar primeiro leva, entendeu? Então, a regulagem aqui na abre massa da Pietro é o seguinte: o cilindro de cima eu deixo sempre no 1, tá? Para o tamanho de pizza que eu abro, pizza de 35. E o cilindro de baixo eu deixo entre o 12, 14 e 16. Aí depende um pouco da textura da minha massa. Se a minha massa estiver muito mole, eu não posso apertar demais o cilindro, porque a máquina vai morder toda a massa. Agora, se a massa estiver mais firme, eu posso trabalhar com o cilindro mais fechado. Então tem essa configuração também. Então, acho que a melhor dica para forno de lastro, né, que é de pedra refratária, é você ter um forno com infra, que é o queimador na parte de cima. Com esse forno você consegue assar a pizza de baixo para cima e de cima para baixo. E quanto menos você conseguir abrir a portinha, né, a porta de vidro, melhor. Quanto menos vezes você abrir e fechar, melhor. Porque aí você não perde temperatura e economiza gás, entendeu? E amigo, massa de esfirra pode sim ser usada no dia seguinte, mas vai depender da quantidade de açúcar que você usa na sua massa. Por exemplo, a minha massa trabalha com 120 gramas de açúcar. No dia seguinte ela não é tão legal para ser usada, porque ela vai ficar um pouco mais branca. Para eu reutilizar ela no dia seguinte, ou eu misturo com a massa nova, ou eu teria que aumentar a quantidade de açúcar. Só que fazendo isso eu altero. Então, cara, a massa ressecada pode ser o tempo que a sua massa está ficando no forno, o tempo que a sua pizza. Se sua pizza estiver demorando muito para assar, isso vai fazer com que a massa fique seca e ressecada, entendeu? Então tem que prestar atenção no tempo. Então, cara, a massa ressecada pode ser o tempo que a sua massa está ficando no forno, o tempo que a sua pizza. Se sua pizza estiver demorando muito para assar, isso vai fazer com que a massa fique seca e ressecada, entendeu? Então tem que prestar atenção no tempo. Então assim, ó, se você trabalha com forno e sua pizza demora mais de 3 minutos para se assar, quanto mais tempo você fica com a massa no forno, com a pizza no forno, mais ela desidrata, mais ela perde líquido e vai ficando seca e dura, tá? Então essa é a lógica. Quanto mais tempo a pizza fica no forno, mais ela fica seca e dura. Não sei, pode ser, de repente pode ser esse o seu problema, entendeu? Tá demorando demais para assar a pizza. Então, cara, eu trabalho com o básico. Eu tenho uma massa para pizza, uma massa para esfirra e de vez em quando, de vez em nunca, quando eu tento alguma coisa diferente, eu faço uma massa integral ou faço uma massa de chocolate, tá? Uma massa doce. Mas no geral é sempre a mesma massa, sempre a massa de pizza, massa de esfirra. Eu não mudo. Tem gente que fala, eu sei mais de 100 tipos de massa de pizza, mas ele só vai usar uma no dia a dia. Então não adianta saber várias massas.
Então, esfirra doce não tem segredo para se fazer. Você vai pegar a massa de esfirra normal, vai abrir o disco e vai colocar para assar no forno, tá? O ideal é sempre borrifar com água. Molha bastante a massa mesmo, porque aí a massa, quando sair, você terminar de assar ela vai estar com o meio bem macio. Se você não molhar a massa de esfirra para massa doce, ela vai ficar seca e dura. Então o segredo para esfirra doce é essa: molha bastante a massa. É a mesma questão da pizza doce, né? Se você coloca a pizza para assar, porque a pizza tem que ser assada, depois de assada você coloca o recheio doce, chocolate, sei lá, enfim, dependendo do recheio doce que você vai usar. Se você vai usar banana ou chocolate branco, a massa pode passar direto no forno com recheio. Agora, se for usar chocolate ao leite com algum outro sabor, não pode ir ao forno, porque senão queima, tá bom? Tem gente que gosta de colocar creme de leite na massa e passar no forno, né? Ou forno esteira ou forno a lenha, enfim. Eu não gosto de fazer isso porque você vai colocar o creme de leite, vai pôr no forno, esse creme de leite vai evaporar. E aí você vai perder o seu creme de leite, vai gastar creme de leite à toa. Então qual que é o ideal? Molha a massa com água mesmo, usa um borrifador, molha a massa, assa a massa. Aí sim, depois você pode passar um creme de leite para quebrar um pouco do adocicado do recheio principal. Ok? Então, eu trabalho com massa porcionada, né? Minha massa fica ensacada e porcionada com 380 gramas de massa. Se o cliente pede massa fina, na hora mesmo, antes de abrir, eu tiro um pouquinho de massa e mando com massa fina. Se o cara pede com massa grossa, eu também faço a mesma coisa. Eu pego uma outra bolinha de massa, tiro um pouquinho, agrego na massa de pizza e aí eu vou ter uma massa mais grossa, entendeu? Mas você tem que ter um padrão, fina, média ou grossa. Mantenha um padrão. Se o cliente pedir uma coisa diferente, você só retira a massa. Então, procura por uma maceira da Gepanis ou Gastromac. Para mim, essas são uma das melhores marcas. E aí você pode começar com uma maceira pequena, para 5 quilos, 7 quilos, entendeu? E depois você aumenta para um peso maior. Então, procura por uma maceira da Gepanis ou Gastromac. Para mim, essas são uma das melhores marcas. E aí você pode começar com uma maceira pequena, para 5 quilos, 7 quilos, entendeu? E depois você aumenta para um peso maior. Lembrando assim, ó, maceira basculante, tá? É a mais barata, a mais simples e muito boa. Acho que 90% das pizzarias trabalham com maceira basculante. Eu mesmo tenho maceira basculante. E por muito tempo eu trabalhei com a maceira de 5 quilos. Eu recomendo, se você tiver um orçamento melhor, já começa logo com uma de 25, que aí você fica com ela para a vida toda. Mas se não, dá para começar assim com a maceira de 5 quilos, com a maceira basculante. Então, assim, ó, 300 gramas de mussarela já faz uma pizza ótima, tá? Quanto mais mussarela você colocar, mais vai ficar bom, tá? Eu acho que 350 gramas é o ideal, tá? Não fica pouco, não fica muito, tá? Mas dá para trabalhar com 300 gramas e a partir daí, só alegria. Mas aí tem que jogar na ficha técnica, porque mussarela tá que nem ouro ultimamente. Então joga na ficha técnica e faz o cálculo de custo. Amigo, eu acho que o segredo da pizza está na simplicidade e nos ingredientes. Eu acho que quanto melhor forem os ingredientes que você coloca na sua pizza, melhor vai ser sua pizza. Então não tem muito segredo. Uma massa leve, bem feita, ingredientes de qualidade, essa é a pizza perfeita, tá? Então eu acho que simplicidade, ingredientes de qualidades e uma boa massa, fechou aí. Então, compensa sim ter uma máquina para abrir esfirras. Só que você tem que ver se é o momento de você ter essa máquina de abrir esfirra. Como qualquer equipamento na sua pizzaria. Você consegue fazer massa na mão? Consegue. Dá para fazer bastante pizza fazendo massa na mão? Dá. Porém, chega uma hora que fica cansativo. E aí você tem que investir numa maceira. A mesma coisa para massa de esfirra. Você consegue fazer muita esfirra na mão. Mas se você tem uma máquina, ajuda muito. Tem que pensar assim, ó. Eu tenho um equipamento básico. O que me faz levar a compra de um equipamento superior é a demanda, é a praticidade, é a facilidade que eu vou ter para trabalhar futuramente. Então essa é o que você tem que ver na hora de comprar um equipamento. Por exemplo, a máquina de abrir esfirra. Para mim compensa muito. Para minha demanda. Mas se eu tivesse uma demanda bem menor, para mim não valia a pena. Entendeu?